Vou começar 2025. Tá bom. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, começa a entender que tipo de tempestade você está enfrentando. Primeira coisa é você mapear, você discernir. Para então você entender o que fere, quem te fere. Eu preciso ter tempo com quem eu amo. Porque às vezes a gente não consegue dar o melhor para quem a gente ama, porque a gente não tá conseguindo dar o melhor nem pra gente. Você tem que estar bem com você para estar bem com os outros. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. 2025 não é sobre você fazer uma lista de resoluções e tá com expectativas altas, é sobre você terminar 2025 olhando para trás e falando, cara, eu vivi o maior romper da minha história, eu cresci talvez como nunca antes, eu consegui, enfim, atingir objetivos, viver meu propósito. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, sobre como lidar com crises, sobre como se posicionar de uma forma diferente para esse novo ano, né? Vamos falar primeiro o que é uma crise, por que ela acontece na vida das pessoas? É por causa da expectativa alta ou é comum mesmo? A gente vai ter provação, a gente vai passar por dificuldade, não tem jeito, a vida é assim mesmo. A vida é feita de estações e toda estação ela é marcada por momentos que a gente está confortável e momentos que a gente perde a nossa orientação, nossa base de conforto. Foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com Jesus e vai ser assim com a gente também. O que a gente precisa entender é que tem 3 tipos de tempestades. As tempestades que a gente gera, crises que a gente não precisaria passar, gigantes que a gente não precisaria enfrentar, batalhas que a gente não precisaria ter entrado. Eu falo sobre as tempestades que elas acontecem, elas independem de você. Você pega, por exemplo, aquela tempestade em que Jesus manda os discípulos irem à frente e eles ainda insistem, não, mestre, a gente vai ficar com você, a gente está perto, a gente quer estar junto. E a Bíblia fala que Jesus insiste para que eles sigam. E ele fala, mais à frente eu vou até vocês. E no meio do caminho tem uma tempestade. Então, é uma direção de Jesus, eles não estavam em desobediência, foi o próprio Jesus que mandou eles irem até lá, mas no meio do caminho... Ou seja, tinha um propósito. Então tem tempestades que elas vão acontecer, elas fazem parte e tá tudo bem. E tem um terceiro tipo de tempestade, que são tempestades em copo d'água. São desafios que nem são tão problemáticos assim, talvez nem seja uma crise de fato, mas a gente, por ter uma perspectiva errada, a gente acaba maximizando as coisas, né? Vou começar 2025. Tá bom. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, começa a entender que tipo de tempestade você está enfrentando. Se é uma tempestade que você gerou, se é uma tempestade que ela faz parte, você vai ter que enfrentar. Ninguém planeja um câncer, ninguém planeja um luto. Ninguém planeja ser mandado embora. Pois é. Agora, preciso analisar e entender. Essa crise eu gerei, essa crise ela chegou, ela se apresentou. Ou talvez o que eu estou enfrentando nem é uma crise de fato, seja só algo que está me tirando da zona de conforto. Sua cabeça trabalhando contra você. Pois é, será que eu estou me auto-sabotando? Então, eu ouvi algo esses dias, Vilela, que para mim faz muito sentido. Tudo que você não muda, você escolhe. Como assim? Cara, você escolheu não mudar. Tudo que você não muda, não afeta, não altera, você escolhe. Porque não existe neutralidade, né? É. Omissão também é uma posição. Então você vai começar... Não ação é uma ação. Pois é. Você vai começar 2025. O que te incomoda? Cara, me incomoda, sei lá, minha falta de relacionamento com Deus. Aí você vai ficar um ano inteiro sem buscar, sem orar, sem congregar. Você escolheu esse lugar. Ele não foi imposto para você. Então o que é autorresponsabilidade? É você entender que você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Às vezes a gente vai domesticando alguns gigantes que a gente deveria enfrentá-los. A gente vai tentando anestesiar algumas dores que a gente deveria resolvê-las. E é isso que a gente precisa deixar muito claro sobre, por exemplo, qual é o papel do evangelho. O papel do evangelho não é melhoria. O papel do evangelho é uma nova vida. Não é você ser alguém melhor do que você era. É morrer quem você era para nascer alguém que Deus sempre quis que você fosse. Isso é importante, né? Diferenciar. Não, é porque parece a mesma coisa, mas não é. O evangelho não propõe, por exemplo, uma moral um pouco melhor ou uma conduta um pouco melhor. O evangelho propõe um novo nascimento. E é natural que, como expressão de alguém que nasceu de novo, você vai se portar melhor. Você vai lidar melhor com algumas coisas. Você vai ter uma moral melhor. Mas isso não é a busca em si, isso é a consequência, a expressão. Faz sentido? Claro. Então, o que a gente precisa entender? Cara, eu preciso sair desse lugar em que eu tô anestesiando algumas dores e eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso não doer mais. O evangelho não é anestesia. A Bíblia chega ao ponto de dizer, olha, não se coloca vinho novo sobre uma odre velha. Não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Porque se você coloca um remendo novo numa roupa velha,
ela não vai suportar a força do novo e ambas vão se partir, vão se perder. Então o que eu preciso fazer em 2025? Não dá para eu colocar meia dúzia de novos princípios, mas tá no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, tendo talvez os mesmos desejos. Tapando só com a peneira. Cara, você tá se iludindo, isso é anestesia. O problema da anestesia é que ela desativa talvez a tua percepção de dor, mas ela não cessa a dor. A fonte da dor tá ali. A fonte da frustração tá ali. A fonte do medo tá ali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar as fontes, que eu acho que talvez seja uma segunda chave pra gente compartilhar. Preciso identificar quais são os meus gigantes, como eles têm acesso, para eu entender como que eu consigo vencê-los. Pego numa estratégia de guerra, por exemplo, uma das primeiras coisas que um exército faz é mapear o exército inimigo para entender onde é que estão os suprimentos. Você vê quantos soldados tem? Quantos soldados? Qual o tamanho do grupamento? Quais são as estradas que dão acesso até onde a gente está? Então você vê, por exemplo, se não me engano, Segunda Guerra Mundial, primeiro ou segundo, acho que foi na segunda, uma estratégia que os caras usaram que parece coisa de filme, mas é real. Dos infláveis, você já viu essa? Sim, pra enganar, parecia que você tem um exército maior do que é. Cara, surreal. Os caras, era mais rápido fazer tanques infláveis do que produzir tanques de fato. Então eles começaram a botar vários grupamentos que quando os alemães eles vinham de cima, eles viam aquele grupamento e falavam, eles estão indo pro norte, eles estão indo pro sul. Então isso é uma estratégia de guerra. E a gente precisa, Segunda Guerra. A gente precisa entender que o que a gente enfrenta todos os dias nada mais é do que um campo de batalha. Hoje a gente tem um campo de batalha que é emocional, né? Cadeias emocionais. A gente tem que lidar com medo, com ansiedade, com frustrações, Então, o que eu preciso fazer? Você precisa mapear. O que gera dor em mim? O que me ofende? O que me frustra? O que gera desânimo? O que rouba a minha alegria? Primeira coisa é você mapear, você discernir. Para então você entender o que fere, quem te fere. Cara, se o desânimo sempre acontece quando eu tô nesse ambiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse lugar. A gente tá tão no modo automático que às vezes a gente não percebe coisas muito simples. Se você começar a ficar mais sensível, você vai perceber que tem um ambiente ou um tipo de conversa ou um tipo de relacionamento que você sempre sai pior do que quando você chega. Mas você vai perceber que o oposto também. Cara, toda vez que eu converso com aquele cara, eu saio melhor. Toda vez que eu vou nesse lugar, eu volto melhor. Toda vez que eu faço isso daqui, eu me sinto melhor. E aí você começa a mapear, porque é muito simples. Eu preciso ter menos no meu dia a dia daquilo que me faz mal e eu preciso ter mais no meu dia a dia daquilo que me faz bem. Parece simples, né? Pois é simples. Não é simples fazer isso, mas... A teoria é simples. Mas é básico. O que te faz bem se alimenta mais disso. O que te faz mal se alimenta cada vez menos disso. O que rouba da gente essa percepção? É o modo automático. O modo automático, por exemplo, faz a gente dirigir. Você pega um WhatsApp e sem perceber você consegue dirigir, cara, por quadras. Você passou por carros, você desviou de obstáculos, você fez uma série de coisas no modo automático. Viver no modo automático é exatamente isso. Você não percebe a alegria do que está acontecendo e você vai negligenciando também alguns dissabores, alguns problemas. Por quê? Porque você está correndo, cara. Você está correndo. E às vezes a gente está tão rápido que a gente não percebe que tem coisas que estão roubando a nossa alegria, tem coisas que estão roubando o nosso tempo, tem coisas que estão roubando a nossa santidade, tem coisas que estão roubando o nosso propósito e a gente não percebe. Eu acho que final e início de ano é um bom momento para a gente desacelerar e repensar muitas coisas, sabe? Eu acho que é um momento que muita gente tem folga, férias, é um momento que muita gente está introspectiva, é um momento que muita gente está fazendo resoluções de novo ano. Então, acho que faz sentido. Eu lembro porque o ano, todo mundo fala, pô, já é dezembro? Já que tá acabando o ano, tem essa sensação cada vez maior, né? De que o tempo tá passando mais rápido. Sabe o que tá acontecendo, Vilela? Além da questão de ser uma promessa na palavra, né, de que o tempo seria remido, a gente aumentou a velocidade das tarefas, mas a gente não utilizou o tempo que sobrou disso para usufruir e deleitar. A gente utilizou o tempo que sobrou disso para empilhar mais tarefas. Mas a gente hoje performa mais, a gente entrega mais, a gente trabalha mais. Mas esse tempo que a gente conseguiu otimizar, a gente nem sempre está utilizando para a gente. Para quietude, solitude, tempo com a família, devocional, tempo com Deus, tempo com algo que te faz bem, qualidade de vida, enfim. E eu acho que talvez seja por isso que a gente está tão doente em vários aspectos, emocionalmente. É um tempo de muita gente doente, né? E a tendência é aumentar.
porque a gente é cada vez mais exigido. Você consegue, através de AI, por exemplo, sei lá, talvez ganhar o tempo que você gastava lendo e-mails, o tempo que sobra você não vai usar, cara, para meditação. Você não vai usar para tomar um café com calma, você vai usar para fazer mais alguma coisa. E eu acho que é por essa velocidade que a gente tem, e eu me coloco nisso, eu não tô fora disso, essa velocidade que a gente tem conseguido fazer tantas coisas, talvez a gente nem percebe o quão doente a gente tá em alguma área, ou quão cansado a gente tá em outra área. Então eu acho que esse é uma boa chave também para quem quer começar 2025 de um jeito diferente. Você precisa se ouvir mais. Eu preciso ter tempo com quem eu amo. Porque às vezes a gente não consegue dar o melhor para quem a gente ama, porque a gente não tá conseguindo dar o melhor nem pra gente. Você tem que estar bem com você para estar bem com os outros. Então eu desenvolvi rituais, cara, que são bobos e simples, mas me fazem bem. Meu primeiro café do dia, eu não abro mão de poder fazer isso em silêncio. Eu não consigo acordar e já tá, tipo, super sociável. Porque o meu dia inteiro eu vou ter que ser esse cara. Aí você se... Cara, eu passo o primeiro café, eu sento na poltrona e eu olho pro nada e eu penso em nada. É como se o meu sistema estivesse dando um reboot ali. Sabe quando você liga o computador e ele tá lá, processando, abrindo as janelas, ele tá... reconhecendo todos os drives, tudo... Aí do nada vai vir o logo lá da empresa e aí, quando para tudo, é como se ele dissesse... tô pronto. E aí ele vai performar bem. Agora, pega o seu computador e você nunca desliga. Pega o laptop, você só fecha. Cara, a memória tá super ocupada porque você não fechou as janelas. Ele não faz o reboot. Eu acho que às vezes a gente tá assim, sabe? Você não consegue fechar entre uma janela de um dia e de outro. Você tem um tempo pra você processar. Você tem que processar. Cara, como é que foi meu dia ontem? Que loucura, mano. A entrevista ontem foi incrível com o Vilela. Putz, esqueci de falar sobre isso, cara. Vou mandar mensagem pra ele depois. E você tá processando. O que eu vou fazer hoje? Cara, acho que hoje eu não vou lá, não. Vou adiar essa reunião. E aí, você terminou isso, aí você vai ter tempo com seu filho. Eu faço assim: ei, bem, vem cá, como é que tá? E aí, vamos brincar? Cadê o carrinho? Traz lá e tal. E aí, minha esposa, e aí, amor, tudo bem? Papapá. E aí, eu saio de casa e eu tô pronto pra vencer os gigantes, enfrentar as tempestades e, enfim, tomar porrada. Porque todo dia tem alguém que se levanta, seja uma fala, uma pessoa, seja um desafio, seja um problema, seja uma decisão que você tem que tomar e você tem que ministrar sobre alguém, você tem que estar inspirado, você tem que estar bem, mas você tem que estar bem com você, cara. Eu acho que isso é uma boa chave, assim, para começar 2025. Se você não tem períodos com você, você precisa abrir espaço para esse lugar. Um motivo pelo qual muitos casamentos estão em crise hoje é porque tem alguém que ainda não tem plena consciência de quem é, com alguém que talvez esteja em crise em algumas áreas e os dois coexistem e precisam construir um destino junto. Então, imagina, você pega, por exemplo, a Via Láctea, né? Você tem vários planetas que eles coexistem em plena harmonia, mas existe um criador que estabeleceu essa dinâmica. Então você tem atmosfera, você tem estratosfera, você tem densidades diferentes, dinâmicas diferentes, rotações diferentes, tamanhos diferentes. Cara, mas existe uma ordem que mantém esse lance que teria tudo para dar errado e entrar em colapso, mantém em perfeita harmonia. Agora a gente precisa entender que para a gente coexistir uma série de desafios que cada um carrega, você precisa estar em ordem, porque senão vai chocar. Não é que você não ama, não é que vocês não talvez queiram estar juntos, mas é porque tem muita coisa que está fora de ordem. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. Vozes internas ou vozes de outras pessoas? Cara, de todos os tipos. Você quer um exemplo? A gente pega Gênesis. A Bíblia fala que a serpente, ela sugere algo para Eva. A serpente não pecou por Eva, a serpente não pecou por Adão, mas ela sugeriu. Colocou a fagulha na cabeça. E é uma dinâmica, Vilela, que o inferno usa muito até hoje e funciona muito bem. O inferno não precisa dizer pra você... faça isso. Ele só precisa sugerir que talvez se você fizer seja legal. Que é o que acontece com Jesus no deserto. É isso. Se você é o Filho de Deus, faça. Se você... Cara, as 3 tentações são 3 sugestões. E essa sugestão... Em 3 campos diferentes, né? Em 3 campos diferentes. Essa sugestão, ela toca João Batista, por exemplo. João Batista, ele tá preso. Todos os relatos que ele tem agora do ministério de Jesus não são relatos que ele vê, mas são relatos que trazem pra ele. Então eu imagino os discípulos de João falando: mestre, eu não sei se de fato ele é o Messias. Por quê? Cara, porque ele tá andando com gente que eu acho que você não andaria. Cara, esses dias ele tava jantando na casa de um cara
cara que você não entraria. Sem dúvida. Então você imagina uma série de sugestões ao ponto de João Batista pegar um discípulo e falar, pergunta pra ele se de fato ele é o Messias que aguardávamos. Cara, olha Faz ele duvidar da olha própria... que loucura, Vilela. Uma convicção gerada desde o ventre. A Bíblia fala que Isabel se encontra com Maria. João Batista está no ventre de Isabel. Jesus está no ventre de Maria. Dentro do ventre eles começam a se remexer, porque aqui tá a voz que clama no deserto, aqui tá aquele a quem ele vai preparar o caminho. Poxa, cara, isso é... Cara, isso é muito forte. Como que uma convicção gerada desde o ventre se perde por conta de sugestões? Aí Jesus manda respondê-lo, diz pra ele que os cegos estão sendo curados, os paralíticos estão andando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se João Batista é afetado por uma sugestão... Imagina a gente. Imagina a gente. De todo canto, de rede social, ao trabalho, ao colega de trabalho, tudo, cara. Cara, é de uma foto sensual no outdoor a uma publi que aparece no teu YouTube antes de você assistir uma pregação. Como a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, a gente precisa saber lidar muito bem com as vozes ao nosso redor. E qual é uma das ferramentas que mais utilizam contra a gente, Vilela? Sugestão. As sugestões, cara, fizeram Adão no paraíso, irmão, ser expulso dele. E não tem sugestão que é feita para parecer que é a sua própria voz pensando? Não, a maior parte delas, porque toda sugestão do inferno vai parecer com algo que você já ouviu do céu. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. A tentação de Jesus fala sobre algo que de fato fazia parte do destino profético dele. Olha o que Satanás fala. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar governo, autoridade, influência. Cara, de fato, Jesus veio para estabelecer governo, autoridade, influência, mas não por esse caminho. Sim. Então, muitas vezes, o que o inferno vai te propor é muito parecido com algo que o céu já te prometeu. As propostas parecem com promessas, mas não são promessas.